Às 14h25, no dia 28 de novembro de 2025, declaro abertos os trabalhos da audiência pública da Comissão de Servidores da Assembleia Legislativa com o tema Progressão da carreira da área técnica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Eu agradeço a presença de cada um e cada uma. Lembro que essa não é a audiência pública que a gente faz, inclusive a nossa outra foi nesse mesmo auditório aqui, e estava tão cheia quanto essa de hoje. E a gente abriu esse debate de uma carreira que é estratégica para o Estado, que é estratégica para o nosso sistema prisional, mas que, infelizmente, vem sendo muito esquecida, muito maltratada, negligenciada dentro do Estado. Mas a gente tem uma expectativa de mudar esse quadro, abrir um diálogo com a Secretaria de Administração Penitenciária, acompanhando aí toda a pressão, todo o trabalho que o sindicato tem feito, e isso já deu um resultado. A gente tem um processo, tem uma proposta, tem um estudo de impacto, mas, infelizmente, isso não veio ainda para votação. Então, eu vou compor a mesa e aí faço uma fala inicial e a gente começa a nossa audiência pública, tá bom? Então, eu gostaria de convidar aqui para fazer parte da mesa Farme Silvares Gonçalves, subsecretário de Gestão e Saúde Penitenciária. Vitor Barreto Ferreira, subsecretário de Reintegração Social. Gustavo Bispo, diretor-geral de Administração e Finanças. Alexandre Meiorras, subsecretário de Gestão de Pessoas da Casa Civil. Vitor Leite, representante do SINDA-GESP. Então, gente, eu vou propor aqui o seguinte procedimento. Eu vou fazer uma fala inicial. Vou passar para o Vitor, que foi o sindicato que nos demandou essa audiência pública. Depois vou passar para os demais membros da mesa, os representantes do governo, para retornarem as questões que a gente vai levantando. E aí a gente abre para uma ou duas intervenções que nos ajudem a pensar os encaminhamentos e aí fecha de novo com a mesa amarrando as situações, tá bom? Como eu estava falando para vocês, a gente já não é a primeira audiência que a gente faz, é a segunda, desde que eu assumi aqui esse mandato na Assembleia Legislativa, essa última legislatura, e a gente sabe a importância de vocês, porque a gente está num Estado que fala que tem como uma das suas prioridades enfrentar o crime. A gente está num Estado que, de fato, vive uma situação em que mais de 30% dos nossos territórios são controlados por grupos armados. A gente está num Estado que tem uma população carcerária, que, se eu não me engano, é de mais de 40 mil pessoas. E a gente sabe que as pessoas estão presas para cumprir pena e estão presas também para se buscar um processo de ressocialização, para que elas saiam de lá e não repitam os mesmos atos que as levaram ao sistema prisional. Além disso, quando alguém está preso, essa pessoa passa a ser responsabilidade do Estado. E parte fundamental da responsabilidade do Estado com essas pessoas e parte fundamental do trabalho de ressocialização passa pelo trabalho dos agentes de execução penal. Só que eu já estou deputado estadual há 11 anos, estou no meu 3º mandato. Já presidi a Comissão de Educação, já estou aqui na Comissão de Servidores presidindo, agora terminando meu 1º ano, mas já fui vice-presidente durante 4 anos da Comissão de Servidores. Então, eu conheço muitas categorias desse Estado, já acompanhei muitas lutas, muitos processos. Hoje, eu não conheço nenhuma categoria que não esteja em extinção, que tenha a importância que vocês têm, que tenham o nível de negligência que vocês enfrentam. Na última audiência pública que a gente fez aqui, que a gente promoveu em conjunto com a Comissão de Trabalho para tratar desse assunto, eu me lembro que eu fiz uma fala de que a gente considerava que esse descaso com vocês era, inclusive, perigoso, porque vocês têm uma função estratégica de acompanhar os presos, de fazer laudos, fazer relatórios, e de que eu não estranharia
se em pouco tempo tivéssemos o crime organizado infiltrado na secretaria, através de processos seletivos, simples de serem preenchidos, para fazer esse acompanhamento, e aí a gente perderia completamente o controle do nosso sistema prisional. Um mês depois, vocês devem estar lembrados, um médico, né, foi demitido, e sendo processado, etc., porque um médico temporário que tinha entrado através do sistema, né, processo seletivo simplificado, estava lá, segundo a acusação, extorquindo presos para dar laudos de acompanhamento, fazer os relatórios que os presos precisavam para ter progressão de pena, para ter cuidado em casa, etc., etc., etc. Isso, para a gente, só mostrou como essa nossa avaliação estava correta e, felizmente, ao que parece, não foi um processo organizado por uma facção, uma coisa mais estruturada, que se aprofundou, mas mostrou como, de fato, há uma fragilidade nesse mecanismo que permite com que esse tipo de coisa aconteça com, né, mais facilidade. E aí, a gente começa a audiência falando disso, porque a gente já tem feito um apelo de que vocês, como trabalhadores e trabalhadoras fundamentais para o Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro, têm que ser respeitados. Vocês, como trabalhadores e trabalhadoras que desempenham uma função, né, estratégica, qualificada, têm que ser valorizados. Que hoje há uma, que a gente considera uma quebra de isonomia. Poucos servidores públicos não têm progressão, não têm carreira. E vocês, desde 2002, vêm sofrendo com uma série de mudanças, desde 2010 estão com tudo congelado. E a gente precisa organizar isso, porque, de fato, hoje a gente ainda vive uma situação, inclusive, que a gente considera de bagunça funcional. A gente não tem um quadro definindo quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos assistentes sociais, quantos de cada cargo nós vamos ter para que a própria secretaria possa se planejar. Olha, nesse momento eu não posso fazer concurso para todos. Vou ocupar 30% das vagas, vou ocupar 50%, mas vou planejar para que a gente, em X anos, possa ter o conjunto. Isso é fundamental, porque sem ter definido qual é o quadro, o planejamento se dá com base em quê? Cada secretário que entrar vai estabelecer um parâmetro, vai fazer um levantamento, vai ter um... né? Isso, obviamente, não pode ser assim. Não é assim em praticamente nenhuma área do Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro, porque nós temos leis, no mínimo, regulamentando isso. E a gente precisa avançar. Então, a gente considera que essa organização da carreira de vocês ela é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. E a gente vem lutando por isso, abriu esse diálogo com a Secretaria. A Secretaria nos deu retorno, em alguns momentos parecia lento, a gente cobrava, se reunia com o sindicato, eu conversava com a secretária, com os subsecretários, até que a gente, há pouco tempo atrás, teve acesso ao processo, onde parte da questão das progressões de vocês, dessa proposta, já estava amadurecida, já poderia vir para votação. Então, o que faltava? Faltava o aval da Casa Civil para que esse processo se desenlace. E qual é o problema da Casa Civil? É que ela é, em última instância, quem dá os dois últimos avais. Um, tem dinheiro para pagar. Dois, não vai ferir o regime de recuperação fiscal. E aí a gente via a situação de vocês e via que o impacto financeiro é bastante pequeno, né, bastante reduzido. Nós não estamos falando assim, não dá nem para considerar percentualmente o impacto disso no orçamento da Secretaria de Administração Penitenciária, de tão irrelevante que é. Né? Obviamente, 4 milhões, 6 milhões, se a gente pensa o conjunto do Carreirão ao redor de 7 milhões, é dinheiro público, obviamente, que tem que ser tratado com cuidado, com planejamento, etc. Mas dentro do orçamento da Secretaria, a gente sabe que é um orçamento irrelevante. Mas aí, há um mês atrás, chegou uma proposta, mais uma proposta, na pauta da Assembleia Legislativa, tratando da regulamentação da GVP, dos policiais penais, que tem aí uma ação de inconstitucionalidade, porque ela tinha sido aprovada através de uma emenda. E eu defendo que a gente corrija essa situação para que o GVP não tenha o risco de cair. Agora, não pode, mais uma vez, vir um projeto de uma secretaria que atende uma parte dos servidores e não atende a outra. Eu repito, eu estou aqui há 11 anos.
Eu estou aqui há 11 anos. Pouquíssimas vezes eu vi acontecer dessa forma. Quando vem um projeto da Secretaria de Educação para cá, é muito raro falar dos professores e não falar dos agentes, dos servidores administrativos, dos demais profissionais de educação. Quando a gente votou o plano de carreiras da saúde, tratou do conjunto, né, dos servidores da saúde. Agora, na SEAP, essa coisa que vem desmembrado. E a gente entende que são duas carreiras diferentes, têm suas especificidades, que isso se aprofundou quando os agentes penitenciários se transformaram em policiais penais. Agora, isso não pode servir de justificativa para fazer uma prática que a gente considera até discriminatória, né? Exatamente. Então, a gente emendou o projeto da GVP para colocar no texto do projeto as questões relacionadas às progressões de vocês. A gente foi lá, acessou o processo, que tinha lá a proposta que foi amadurecida com a própria Secretaria de Administração Penitenciária para ter a regulamentação nova da progressão de vocês, copiou e fez uma emenda. E aí o projeto já entrou em votação, em discussão 2 vezes. Nas 2 vezes eu preparei lá o destaque para votar a emenda. Só que, assim, a gente sabe que esse não é a forma correta de ser feita. Uma mudança estrutural na carreira, de progressões, etc., ela tem que ser feita com uma mensagem do governo que tenha junto o impacto financeiro, embora a gente tenha colocado na justificativa da nossa emenda o impacto financeiro, a GVP está caindo porque foi aprovada através de uma emenda. Então, a gente não quer aprovar uma coisa para vocês que depois possa cair e a gente dependa de vir uma nova mensagem para conseguir votar. E aí, com 2 prorrogações da votação do projeto da GVP, a gente viu a oportunidade, junto com o sindicato, né, de realizar uma audiência pública para a gente tentar uma resposta. A gente não quer fazer demarcação política no plenário, a gente não quer desgastar os deputados que vão seguir a orientação do governo e votar, porventura, venham a votar contra a emenda. A gente quer resolver o problema. A gente quer que haja uma resposta para a situação dos agentes de execução penal. E aí, então, essa audiência pública ela foi convocada com esse objetivo. E aí a importância aqui do Alexandre Meiores, que é o representante da Casa Civil, para nos dar essa visão, né, digamos assim, da coordenação geral do governo. A gente tem uma série de representantes aqui da Secretaria de Administração Penitenciária, então agradeço a presença de todos vocês. E temos também, então, a presença aqui da representação da Casa Civil, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, para que a gente possa ter essa resposta do governo. No dia de ontem, foi votado no Congresso Nacional também a conclusão da votação do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. Ele é um programa muito importante que, pela primeira vez na história, o governo federal aceitou renegociar a dívida dos estados. O estado do Rio de Janeiro, todo mundo sabe, é um estado que está quebrado há mais de uma década e que vem, né, se mantendo vivo através do regime de recuperação fiscal, que congelou durante alguns anos o pagamento da nossa dívida com a União. Só que depois que descongelou, o regime de recuperação fiscal teve um efeito rebote, que a nossa dívida se multiplicou. Que é como se o governo federal tivesse aceitado, lá atrás, quando fez esse acordo, foi no governo Temer, não, tudo bem, pode pagar só uma parcela da dívida com cartão de crédito, mas os juros continuaram incidindo. Então, o montante da dívida ficou muito mais absurdo. Agora, pela primeira vez na história, o governo federal aceitou prolongar a dívida, 30 anos, e reduzir os juros, né? Ao reduzir os juros, a dívida para de se multiplicar. Ao se prolongar, o serviço dela mensal se reduz. Com isso, a gente espera que o Estado do Rio de Janeiro, de forma mais estruturante, saia da situação de crise. E diferente do regime de recuperação fiscal, que textualmente tinha uma série de amarras sobre os servidores públicos, o PROPAG não tem. Ele tem, obviamente, um mecanismo de controle do gasto com o pessoal, mas é algo muito menos voltado para uma lógica de arroxo fiscal
do que estava no regime de recuperação fiscal, que, aliás, o relator era aqui do Estado do Rio de Janeiro. É aqui do Estado do Rio de Janeiro, é o deputado federal Pedro Paulo, foi o relator do regime de recuperação fiscal, que colocou essa cláusula de arroxo aos servidores, e agora, mais uma vez, ele está lá lutando para aprovar uma reforma administrativa que vai acabar com o serviço público brasileiro. Mas, bom, isso é só um parênteses. Então, concluindo, a gente está nesse momento de transição, então eu considero que essa nossa audiência aqui, ela é num momento extremamente oportuno e pertinente. Primeiro, porque a gente está ainda no meio da votação de um projeto que diz respeito à Secretaria de Administração Penitenciária. Segundo, porque a gente está no meio desse desenlace aí sobre o Propag, vetos que eram importantes para o Estado do Rio de Janeiro foram derrubados, o governo concordou em derrubar esses vetos, isso vai permitir que o Estado do Rio de Janeiro tenha uma redução dos juros, tenha uma redução do serviço da dívida e tenha daqui para frente uma situação melhor. Então, a gente coloca a questão, o que falta para a gente avançar na aprovação desse projeto? Nessa audiência pública, para que a gente tente ter essa resposta, saia daqui com cronograma, saia daqui com compromisso e consiga fazer justiça com todos vocês. Então, boa audiência para todos nós. Vitor, te passo a palavra. Boa tarde a todos. Muito bom vê-los aqui. É importante, deputado, que em 2014, a Lei 6855, ela determina que a administração ela regulamente a nossa carreira. Partindo daí, nada foi feito. Nada foi feito e nós ficamos sem progressão desde 2010, que foi o último ano que nós tivemos a progressão. E isso mexe muito com a nossa vida financeira. Isso mexe muito com a vida de cada um dos servidores aqui, a família de cada um dos servidores aqui representado. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, a partir daí começamos a nos movimentar e também observamos que era só o nosso lado, era só o lado da reintegração social, né? Era só o lado do tratamento que não avançava. Porque a gente vê a outra parte da secretaria avançando, e eles têm direito de avançar, e é justo que eles avancem, né? Eles são trabalhadores como nós somos, trabalhadores concursados, servidores do Estado estatutários. Eles têm o direito. Agora, nós também temos o nosso direito. E que fique claro que aqui somos todos servidores. E o Estado precisa olhar para todos nós como tal. E a nossa visão enquanto servidor é que simplesmente nós somos esquecidos enquanto servidores, viu, Alexandre? Isso é muito ruim para o serviço, inclusive. Somos todos profissionais de muita categoria, muita classe. São servidores que se dedicam, e eu conheço cada um deles aqui. Isso me dá muita alegria de ter trabalhado com cada um de vocês. Porém, me levantou essa necessidade de estar aqui representando a categoria, e criamos o sindicato, porque nós observamos que toda vez que nós pedimos a nossa progressão, existia a fala do jurídico dizendo o seguinte: nós não temos como fazer a progressão, porque não tem nada que defina isso. Pois bem, o sindicato resolveu, no lugar da secretaria, fazer aquilo que a secretaria deveria ter feito segundo a lei. Está aqui. Porém, nós observamos que, mesmo assim, mesmo fazendo o documento, após a audiência pública que teve aqui, que teve o desenrolo dessa situação, as coisas não andam, elas não evoluem, ou não evoluem da forma como deve ser, porque o nosso trato é urgente, nós precisamos disso com urgência. Isso precisa ser encarado pela secretaria como urgência, viu, o Farmes, viu, Vitor, meu xará? Precisa ser encarado com urgência, assim como outras questões também são urgentes na secretaria. Essa situação, em virtude do tempo, o que acontece na secretaria e passa por todos nós, precisa ser encarado com urgência. Urgência que não é... E essa situação não é levada em consideração.
Nós somos quase que humilhados na secretaria, isso é humilhação, nosso salário é humilhação. E somos cobrados, não que não devemos ser cobrados, nós somos cobrados como devemos ser cobrados, mas, porém, devemos também ter os nossos direitos garantidos. Por que não? Porque só uma categoria tem os seus direitos, ainda que com luta, e eles lutam muito, e diga-se de passagem, lutam bastante, né? Mas eles são olhados. Você vê, eu vejo a secretária se movimentando na direção deles, indo para a Casa Civil, indo falando com o diretor. Por que não faz a mesma coisa, como o próprio deputado falou? Por que não faz a mesma coisa com o agente de execução penal? Por que essa discriminação com esses servidores? Por quê? Por que isso? Então, gente, é necessário que essa situação seja resolvida. O sindicato preparou o documento, a bem verdade, viu, com a autorização da secretária, tá? Tivemos o apoio da subsecretaria, melhor dizendo, desculpa, da Superintendência de Recursos Humanos, um apoio muito bom. Porém, a gente vê que o negócio não anda por má vontade, é essa a palavra, má vontade da secretaria em resolver essa situação. Falta de interesse. Perfeito. Então, qual é a pergunta que cabe aqui hoje? Sinceramente, está tudo pronto, nós fizemos o nosso dever de casa, o documento foi para a Casa Civil, passou pela PGE, veio com as exigências, nós corrigimos o documento, fizemos o impacto financeiro. O que falta? Essa é a minha pergunta para que isso seja implantado. Falta a assinatura do governador? Falta no decreto? Falta... O que falta? Meu Deus, para poder esse negócio ser resolvido e ficar 0 a 0. Lembrando, essa situação está desde 2010. Aliás, desde 2010 que a gente não tem, né? A nossa progressão, isso está desde 2015, né? Na lei, que não é cumprida. Essa é a minha fala. Eu quero saber o que falta realmente para que nós sejamos agraciados com aquilo que é nosso direito. Obrigado, Vitor. Acho que todo mundo aqui entende esse sentimento, essa indignação, né? Sentimento de quem está sofrendo uma injustiça. Já são 15 anos sem progressão, realmente. Eu repito o que eu falei, eu não sei de nenhuma carreira no Estado hoje que esteja nessas condições. Aqui eu sabia que era um povo lá da UES, uma universidade tinha sido criada meio de forma improvisada, a gente resolveu, já vai fazer 4 anos. E vocês continuam, né? Mas vai resolver também, não tenho dúvida. Então, vou passar a palavra aqui para os representantes da Secretaria de Administração Penitenciária. Quem vai fazer o uso nisso primeiro? Para o Gustavo Bispo, vascaíno, aqui, dono do presente. Hoje é dia de luta, então. Boa tarde. Vascaíno, todo dia é um dia de luta, né, rapaz? Boa. Está funcionando, só aproximar um pouquinho. Boa tarde a todos. Sou Gustavo Bispo, sou diretor-geral de Administração e Finanças da SEAP. Como o deputado falou muito bem aqui no início da fala, o Estado realmente está quebrado, mas isso não nos exime de arrumar ou encontrar alternativas para que nós continuemos nossa caminhada. Então, nós lá da área, não é uma área muito benquista, né? Administração e finanças tem que dizer bastante não para bastante gente. Normalmente eu não digo nem de pessoal, que isso aí é um tema até mais intricado, né? Mas eu falo sobre contratações e todo tipo de gasto. Então, a gente não pode se furtar, por conta de um cenário macroeconômico do Estado, a progredir, seja lá no que for. Então,
cabe a nós acharmos soluções. E a solução que nós trabalhamos lá, principalmente lá na Subsecretaria de Administração, é encontrar alternativas para que as despesas sejam feitas ou majoradas, ou que quer que seja, como queiram chamar. Mas, para isso, é muito complicado você ser gestor e sentar em cadeira, porque toda hora você ouve, né? O regime de recuperação não permite, o regime de recuperação não aprova. Então, qual é a única alternativa que resta para a gente? É encontrar o que nós denominamos espaço fiscal. O que é o espaço fiscal? Você eliminar ou fazer com que despesas sejam eficientes. Porque até na nossa vida pessoal, nós temos que fazer essa análise, né, de eficiência dos nossos gastos, porque o dinheiro é finito, a gente rala e sua muito para conquistar, então, até para equilibrar nossas próprias finanças, a gente precisa ter um mínimo de disciplina. Eu posso falar pela gestão desde maio de 2022, a secretaria era, de fato, muito mal vista, vocês veem que tem pessoas até tramitando processos penais até hoje em dia, sendo presas por conta de atos administrativos mal feitos. Então, o que a gente pode fazer para equilibrar e criar o que a gente chama de espaço fiscal, que nada mais é melhorar o gasto das despesas para criar um dinheiro virtual, por assim dizer, né? Você troca um gasto ineficiente, economizando recursos para outras coisas. É o que a gente fez lá. Nesse processo, que é o fato dessa audiência pública aqui, tem um estudo lá, tem um despacho sobre declaração orçamentária, né, de poder fazer o que está sendo pleiteado, e aquilo deu um trabalho enorme, porque a gente precisa demonstrar, tanto para a Casa Civil quanto para a CEPLAG, que através de mecanismos de rearranjo orçamentário, essa despesa pode ser executada. Então, tenho certeza que diuturnamente nós trabalhamos nisso. Em 2024, se eu não me engano, foi em 2023, a Controladoria Geral do Estado, ela premiou a nossa secretaria por ser o órgão que mais licita no estado do Rio de Janeiro. E o que a licitação proporciona? Que você adquira insumos ou serviços ou produtos pelo melhor preço. E o que isso ocasiona? Espaço fiscal. Se antigamente gastava-se muito e gastava-se mal, a necessidade é infinita. Se vocês repararem, desde 2010 para cá, o efetivo carcerário aumentou mais de 50%. Dobrou praticamente. E exatamente são os desafios que a política da sociedade em si, aumento de número de encarceramento, isso que o deputado muito bem trouxe, altas taxas de reincidência no sistema prisional, mais de 57% dos detentos são reincidentes. Isso não é um problema que afeta apenas a secretaria, afeta a sociedade como um todo. Tem um estudo que diz que todos os presos do Brasil, se eles estivessem ativos, eles gerariam um impacto positivo no PIB de 14 bilhões. Ou seja, nós temos mão de obra em idade ativa que estão impossibilitadas de trabalhar. Então, é todo um cenário complexo, mas para eu encerrar minha fala inicial, nós, repisando isso, nós trabalhamos lá diuturnamente para criar espaços fiscais para as despesas que são, de fato, extremamente importantes, como a de vocês, o reconhecimento de vocês. Então, nós trabalhamos com afinco, não é algo elementar, é bem complexo, a secretaria é gigantesca. Se eu não me engano, pelo levantamento que eu fiz, a SEAP tem o 8º maior orçamento com recursos de impostos do Estado, ou seja, é um gigante. Administrar isso não é fácil. E nesse processo da audiência pública, mais uma vez, a gente conseguiu demonstrar no processo a liberação de espaço fiscal para conceder o que está sendo solicitado. Então, como o deputado falou, existem algumas outras etapas que agora extrapolam as responsabilidades da SEAP, mas eu estou confiante de que isso
possa acontecer breve. Obrigado. Então, Gustavo, só para a gente entender aqui, o que a gente interpretou do processo, não, da última vez não existia um processo. Dessa vez tem um processo, tem uma proposta, e agora tem o quê? Tem um cálculo de impacto de quanto vai custar e tem, na avaliação aqui do diretor de finanças da secretaria, uma avaliação de que a secretaria tem dinheiro para pagar. Ou seja, a secretaria tem o posicionamento, né, que o Gustavo acabou de falar isso, de que o projeto pode ser aprovado porque eles concordam com o projeto, entendem que é importante e tem dinheiro para pagar. Senhor Vitor, senhor Farm, querem complementar, fazer uso da palavra? Boa tarde a todos. A minha subsecretaria é onde compõe parte dos servidores que aqui estão, né? Vocês estão divididos entre a reintegração e a saúde. Essa parte mais técnica, deputado, cabe mais ao DGAF. Tá? Nós estamos há pouco tempo no cargo, há praticamente 5 meses. Nos inteiramos do assunto. Então, eu estou aqui para demonstrar o nosso apoio, tá, ao pleito. O pleito realmente é válido. Tá? E que nos couber, junto a vocês, junto à secretária, vocês terão o nosso total apoio. Tá? Espero que essa celeuma aí realmente se encaixe entre a SEAP e a Casa Civil. A secretária também tem essa vontade, nós também temos nossos anseios que proporcionalmente andam um pouquinho à frente, tá? Reconhecidamente mais do que vocês, mas em frente às outras polícias, nós também temos nossos anseios. O deputado citou a GVP, nós também temos o nosso plano de cargo e salário, que também não está acompanhando o que as outras polícias já fazem. Mas a gente reconhece que vocês trabalham muito, são profissionais realmente muito competentes e precisam andar ao lado na questão salarial juntamente com os policiais penais. Então, o pleito realmente é válido, o nosso apoio, nós estamos aqui para apoiar, tá? E no que for preciso, estaremos à disposição. Obrigado. O secretário Farm quer fazer uso da palavra? Assim, eu vou ser redundante. Só pedir para falar no microfone porque é televisionado. Boa tarde, tudo bem? Eu vou acabar sendo redundante. A gente sempre se colocou, o Vitor, o presidente do sindicato, à disposição. Né? O que nos coube para fazer todo o processo avançar, nós fizemos. E com relação à secretária, ela sempre se colocou à disposição, pediu para a gente estreitar essa relação, essa conversa. E o que cabe agora, eu acho que já teve a nota técnica, foi feita toda a avaliação, é a questão administrativa avançar de fato, né? Já tem o posicionamento da nossa administração e que já tem o encaminhamento para a Casa Civil. Então, como o Vitor bem falou, que vocês estiverem precisando, nós estamos à disposição, como sempre estivemos. E eu acredito que a própria secretária também vê dessa forma. E é isso, tá? Estamos à disposição de vocês sempre. Obrigado. Obrigado, Farm. Então, passa a palavra agora aqui para o Alexandre Meiorras, da Casa Civil. Alexandre participa conosco aqui de algumas audiências públicas aqui da Comissão de Servidores. Então, Alexandre, a questão que a gente coloca é essa aí. Visão da Casa Civil, esse projeto que já está maduro, segundo a Secretaria, que tem espaço fiscal. O que falta e como é que a gente consegue aprovar esse projeto? Bom, boa tarde para todos. Aproxima. Está distante ainda, tá bom? Não é a primeira audiência que eu participo aqui com o Flávio, com o deputado. Eu procuro sempre tentar ser o mais transparente possível em todas as vezes que aqui nessa casa estive, porque eu acho que esse é o papel de uma pessoa que trabalha com gestão de pessoas. Eu queria só deixar um ponto um pouquinho mais claro. Enquanto eu for subsecretário de gestão de pessoas, os interesses dos servidores eu estarei sempre à frente para tentar resolver. Claro que tem algumas matérias que fogem da minha alçada e não me dão competência para solucionar. Mas todas as matérias
que vem a mim e eu acho justa para o servidor, como essa que nós estamos tratando hoje, eu vou levar adiante e levar como favorável para o secretário para ele aprovar. Esse é o meu papel, é isso que eu vou procurar fazer sempre. Bom, deixa eu pontuar algumas coisas nessa audiência que eu acho que é importante. Nós estávamos falando, eu acho que o deputado foi brilhante na abertura, já colocou praticamente como o Fábio já falou agora há pouco, seria até redundância da nossa parte ficar repetindo, mas eu acho que vale a pena a gente continuar pontuando. A matéria da GVP chegou a mim essa semana. Nós trabalhamos em cima dela para tentar resolver também. Eu fui instado pelo deputado Rodrigo Amorim, da base do governo, me pediu rapidamente que desse algumas informações para eles, eu tive que dar. O secretário de Estado de Casa Civil não está no Brasil, ele está representando o Rio de Janeiro fora do país. E, claro que o diálogo meu com ele, nesse momento, fica mais dificultado, mas, mesmo assim, eu tentei fazer com que essa conversa evoluísse e a situação da GVP me parece que já está alinhada. Bom, essa de hoje, eu, assim que fui chamado para a reunião, sentei com meus funcionários, meus colaboradores, minha superintendente Viviane, que aqui está comigo, e nós não temos dúvida do que o pleito é totalmente pertinente e favorável aos servidores. A gente entende que isso é mais do que obrigação do Estado resolver essa situação nesse momento. Já se passaram anos, a maioria dos servidores que já eram para estar no último nível profissional continuam no terceiro, quarto nível, são níveis iniciais. E isso é inadmissível, acho que isso aí tem que ser resolvido. O próprio deputado já falou, o impacto disso, a gente tem que aprender. Desculpa, tá, deputado? Tem uma fala do governador que ele falou recentemente, quando a gente discutia orçamento, que ele falou que nós temos que começar a entender que 1 milhão não é pouco dinheiro mais. E apesar do valor do aumento de vocês, da necessidade de vocês, da razão de vocês ser pequeno, supostamente falando, é um valor que causa despesas e nós temos que tratar o dinheiro público como dinheiro público. Isso é importante. Não é a minha parte controlar a parte financeira, mas é importante eu cuidar da vida do servidor. E isso eu vou garantir que vocês que eu vou estar cuidando. Então, dessa forma, hoje eu conversei com a secretária Rosa sobre o caso de vocês, veio para ela, a nossa conversa foi mais do que excelente, na minha opinião. A opinião da secretaria, junto com a nossa, é favorável ao pleito de vocês. Na segunda-feira eu vou estar conversando com o secretário Nicola sobre isso e levando isso à aprovação. Então, o que eu posso falar neste momento para vocês é que na segunda-feira eu vou estar levando ao secretário essa pauta favorável de aprovação do ajuste correto da carreira de vocês, e não só de vocês, tá? Hoje eu conversei com a minha superintendente, o processo do carreirão é injusto para todos os 500 servidores que estão nesse caso. E a SEAP tem 53% dos servidores nessa carreira, o chamado carreirão, que é o gestor, as carreiras de especial, as coordenações, né, do quadro especial de complementar que estão hoje na SEAP, 53%. Então, nós vamos levar para a aprovação do secretário que seja equacionado todas as pessoas que estão nesse quadro, não só da SEAP, mas de todo o governo. Tem pessoas na SEAPA, algumas pessoas na SEDUC, na PM, então nós vamos levar para aprovação todos eles. Eu acho que esse é o meu papel como gestor. Não estou vendo só a não equidade de um lado, mas tratar todos os servidores como todos merecem. Bom, tem algum prazo de espera para isso? Eu vou conversar com o secretário na segunda-feira. Assim que eu conversar com o secretário, eu prometo que eu trago para o Vitor, tá? Uma posição, mas não vejo motivo para esse processo continuar parado, né? Eu ontem conversava internamente e hoje de manhã conversei com a minha superintendente sobre o assunto. O que travava a Casa Civil de avançar até ontem, né?
o deputado Flávio já falou aqui hoje, foi a recuperação fiscal, porque tem um parecer da Comissaf e há 3 meses atrás eu fui orientado pela Comissaf que não enviasse mais nenhum processo de aumento de servidor para lá que ia ser recusado. Então, a partir disso, e o secretário, há pouco tempo tive com ele numa assembleia aqui, ele falou uma verdade, a Comissaf não pode estar acima da Constituição. Não sei se ele lembra disso, mas ele falou sobre isso aqui numa audiência que eu estava presente, e a Comissaf deu essa orientação e eu não podia avançar sobre esse assunto. Eu acho que a partir de ontem a gente já pode avançar, não tem mais nenhum problema, que essa pauta está superada. Hoje, conversando com a secretária Rosa, ela falou uma outra situação importante, que é o fato da segurança pública, o rol de segurança pública, a SEAP não está incluída. E ela entende que, pela Constituição, deveria estar e tem que estar, e não está por quê. Então, é mais do que claro que ela está, sim, e tem que ser tratado fora a recuperação fiscal. Então, o entendimento nosso, que eu tive hoje com a secretária, conversei junto com o Farm, é que o pleito vai ser levado para aprovação. Obrigado, tá, gente? Gente, nós temos aqui 4 inscritos. Durante a primeira fala, que é do Adailton, eu vou encerrar as inscrições de quem queira falar para depois voltar para a mesa e a gente tentar encaminhar. Então, quem quiser se inscrever agora, vai levantar a mão para a Lídia, aí vai pegar o nome dela para poder falar. Tá bom? Então, para a Priscila, desculpa. Para a Priscila. Boa tarde a todos. Meus colegas aqui me conhecem bem. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os membros da mesa. Antes de falar, explanar o que eu tenho para dizer, eu gostaria apenas de fazer uma réplica em algumas coisas que foram ditas aqui, principalmente pelo subsecretário de Tratamento e de Reintegração Social. Os senhores falaram que estão sempre prontos a nos receber, tanto o senhor, a secretária e o senhor Farm. Nós marcamos 3 vezes, secretária, sabe, deputado, reunião com a secretária, marcamos 3 vezes, e 3 vezes ela desmarcou. Então, esse fato não é verdade. Talvez o senhor não tenha o conhecimento desse fato, mas ele é verídico. Senhor Mioras, muito engrandece a nós a sua presença aqui, porque o senhor é um membro direto do governo, e nós nunca tivemos nenhum tipo de acesso a quem quer que seja do governo. Nós, como sindicato, não temos esse privilégio de, por exemplo, marcar uma reunião com o senhor, entendeu? De, sei lá, marcar uma reunião com o governador. Super difícil, eles fogem mesmo que é para poder... Eu não ia falar isso, né, porque isso é meio comprometedor, né? Eu não estou nesse patamar de poder falar isso. Então, senhor Mioras, engrandece aqui porque o senhor falou de uma fala de uma forma honesta, uma forma digna, uma forma que nós não estamos acostumados. Porque a última reunião que nós tivemos aqui, todos bem sabem, que esteve presente aqui o último subsecretário, que estava na frente antes do senhor Vitor, que englobava as 2 pastas, que são divididas hoje em saúde e tratamento. E esse senhor, ele foi exonerado porque ele foi descoberto que ele estava na trama do laudo dado pelo médico lá, laudo vendido. Da extorsão, né? Da extorsão. E esse senhor, ele esteve na secretaria, eu esqueci por quantos anos, ele nunca fez nada pela área técnica. Absolutamente nada. Era um enrolão. Vou até guardar o telefone aqui, que eu não preciso falar nada, não. Ele era um enrolão, a gente chegava lá, ele com aquela cara de Ico, vocês sabem o que ele tinha, e ele simplesmente enrolava a gente, isso não pode, aquilo outro, e vou fazer contratação. Ele que inventou o tal da contratação, se foi ordem dele, eu não sei, contratou o bandido do médico que vendeu o laudo lá para o preso, entendeu? E foi descoberto isso, e ele foi afastado, entendeu? Então, senhor Vitor, senhor Farm, a gente conta que os senhores façam uma administração diferente. Que o senhor verdadeiramente, sabe, senhor Vitor, o senhor seja o subsecretário da nossa categoria. Que o senhor, seu Farm, verdadeiramente seja o subsecretário da nossa categoria. Que o senhor lembre-se que o senhor está vestido numa roupa de policial penal com muita honra, tanto os dois, mas que vocês nos representam. O
senhor não representa a Polícia Penal, o senhor representa os agentes de execução penal. E quando o sindicato precisar falar com os senhores, precisar ir na secretária, que o senhor pelo menos se esforcem para falar, olha só, pessoal, vamos marcar com a secretária tal dia. Vamos marcar com o seu farm tal dia. Porque parece que a gente como é que mesmo que fala a gente? Pedinte. Excluídos, pedintes, miseráveis. A nossa categoria sofre a mesma coisa que o policial sofre. A gente está lá junto com os bandidos, gente de alta periculosidade. Você pensa que quando um preso, ele vai lá para Benfica, para o portal de entrada, eu sou técnico de radiologia, seja quem for, matador, assassino, estuprador, ele passa por mim. Fica eu e ele, juntinho assim, ó. E o senhor pensa que tem escolta? Por nós todos. E o senhor pensa que tem alguém lá do meu lado, lá me protegendo? Nananina, não. Eu estou exposto. Cada um aqui está exposto também, que entra dentro das salas sozinho, não tem segurança nenhuma. Então não me venham tratar com indiferença o policial penal e o agente de execução penal, porque basicamente correm o mesmo risco, o mesmo perigo. A mesma coisa. Para finalizar, senhor Meorras, nós confiamos na sua palavra, o senhor me transmite ser um homem do bem e honesto, porque a secretaria, até hoje, não fez nada pela gente. Foi feita uma nota técnica, talvez o senhor Gustavo tenha participado da nota técnica, dizendo o gasto, quanto é necessário, entendeu? E nesse momento, a gente conta encarecidamente com o senhor. O senhor falou que é sensível à situação de todos os funcionários públicos. Tem pessoas aqui que mal ganham dinheiro para comprar remédio. Entendeu? Aqui, ó, a maioria aqui tem algum tipo de enfermidade, principalmente causada pelo sistema prisional. Principalmente causada pelo sistema prisional. Então, senhor Meorras, muito me orgulha o senhor, a presença do senhor aqui, principalmente, não querendo descartar o restante, mas sabemos que tem alguém do governo aqui que nos ouviu e que vai fazer alguma coisa para nós. Muito obrigado. Eliane. Boa tarde. Eu acho que o companheiro Adailton falou bastante, falou pelos nossos sentimentos, mas eu acho que é importante a gente pontuar, deputado, a questão é o seguinte, não desmerecendo as pessoas, os seus cargos, mas quando uma área técnica ela é gerenciada por um policial penal, nunca vai dar certo. Porque teria que ser um cargo ocupado por nós. Porque somente quem está lá fazendo um relatório social, atendendo uma família, é que sabe essa relação. E, por toda a vida, nós tivemos chefias da segurança. Então, já começa a distorção, acho que já começa por aí. E cada secretário e cada subsecretário que chega, a gente conta a mesma história. Né? Há anos. Então, assim, quando os senhores se colocam à disposição, a gente agradece. Mas a gente não sabe quanto tempo vocês vão ficar e para os próximos a gente vai ter que contar a mesma história. Porque isso é uma novela. A nossa vida é uma novela de final sempre infeliz. Né? É uma novela de final sempre feliz. Então, é importante as pessoas perceberem o seguinte, nós somos trabalhadores concursados, estatutários, né? E nós entramos no sistema penitenciário, todos aqui entraram jovens. As pessoas aqui têm 25 anos, 30 anos de sistema, 32 de sistema penitenciário. E tem pessoas aqui, várias entre nós, já tivemos assistente social jurada de morte, não é? A gente já teve pessoa refém, não é? E por que essa discriminação? Isso é uma coisa que tem que ser denunciada. Isso é uma discriminação. Eu, sinceramente, se eu fosse uma chefia de status, eu teria vergonha de presenciar isso. Isso é vergonhoso. É vergonhoso a gente escutar um policial penal falar assim, nossa, com 4, 5 reais, já vou pagar o meu financiamento do carro. E 4, 5 reais deles é o nosso salário. É mais, é mais.
É mais. É vergonhoso isso. É vergonhoso a gente ver colegas nossos adoecerem ganhando uma miséria que é o que a gente ganha, né? Por que essa discriminação se a gente está no mesmo espaço? Porque isso é uma coisa de denúncia. Isso é uma coisa de denúncia. Então, aqui fica a nossa indignação e a nossa esperança de que a gente não tenha que voltar aqui para contar a mesma história. Raimundo. Eu não tenho essa prática muito com telefone, com microfone, né? Como muitos meus colegas têm. Mas eu já tive aqui na outra, né? O segredo é você falar com o microfone parado. O senhor deve ter lembrado de mim, eu vi. Esse aqui, eu deixei para a doutora ler para a gente, mas hoje o outro assunto, eu não vou ler isso aqui tudo, que a doutora leu para mim. E não aconteceu nada, né? Como o Vitor também deixou um documento aí, não aconteceu nada. Eu só vou dizer aqui só 3 coisas assim. Porque eu não vou repetir todo o relatório. Só alguns itens. Por que a atenção tem sido apenas a segurança e o massacre à área técnica? Não são as duas, segurança e área técnica, importantes para o sistema? Se não fosse a área técnica, SIAP, prestando serviço de saúde dos presos, não seria outra equipe? Não seria outra equipe de saúde? Por que então não discrimina a gente? Por que então não respeitar e valorizar seus profissionais lá há anos? Acham que estão pagando ótimos salários aos profissionais? Vêem a indiferença em trabalhar no presídio e no posto de saúde, aqui fora? Isso foi... Só quero repetir só isso aqui. Agora, eu tenho uma coisa aqui para mostrar para os senhores, porque aqui ninguém chora de barriga cheia, não. Aqui é verdade, preto e branco. Pode pegar, senhor, por favor. Os dados aí já estão riscados, estão borrados, que é para... Eu só posso mostrar o que é verdade, né? Pode olhar. Em 1995, tirando o meu salário, o salário de um técnico, não vou nem dizer o nome da pessoa, um técnico, que eu sou da área técnica, né? Eu sou nível médio. Em 95, porque nós trabalhávamos na segurança, no DESIP, na época, né? Nós ganhávamos bem porque nós trabalhávamos com essa população. Então, pegando meu salário líquido, e eu não estou falando de salário bruto, estou falando de líquido, que é o que vai para o meu bolso, porque o que o governo leva. Eu ganhava 7,47 salário mínimo, tirando o salário mínimo, 7,5 líquido, tirando pelo salário mínimo nacional. Está aí, pode conferir. Hoje, em 2001, eu pego o meu salário líquido, que é toda a área técnica, divido pelo salário mínimo de hoje, você sabe quanto dá? 1,6 salário mínimo. Você passa de 7,74 salário mínimo líquidos para um salário mínimo, salário e meio. Isso é dignidade? Isso é dignidade? Aí eu botei assim, isso é um massacre. Ninguém perdeu. Hoje nós somos os piores salários da saúde. Somos os piores salários da saúde. Piores. Olha o meu nível. Eu fiz 31 anos agora em novembro, de DESIP, de SIAP. 31 anos. Eu estou no nível 7. Era para eu estar no nível 11. Ganhando 2.000. Aí eu quero deixar um desafio para o senhor, para toda a ELEGE. Pode pegar uma amostra simples. Pegam 3 amostras, um nível técnico, um nível superior, um nível alimentar, do município do Rio, São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias. Pode pegar 3 profissionais desses e diga assim, quanto vocês ganham lá? Aí vocês... Não vai depender de uma pesquisa de muito dinheiro, de despender muita coisa, não. Vocês fazem lá,
pegam três amostras de cada unidade dessa aí compara com nossos salários, para ver quem é que está ganhando mais. Nós somos os piores salários, doutor, do Rio de Janeiro, de talvez do Brasil, de todo mundo. Como é que pode um negócio desse, gente? Nossos colegas gente que adiou a aposentadoria para ver se conseguia alguma coisa, morreram. Não conseguiram nada. Gente, isso não é dignidade, isso não é tratamento que se dá para um profissional como a gente. Nós somos qualificados. Isso é uma vergonha, isso é uma maldade, isso é covardia. Olha, eu tenho tanto adjetivo que eu não posso falar, porque a gente está no só com respeito ao senhor, todo mundo, mas eu tenho tanta indignação. Eu queria hoje vir aqui dizer, obrigado, Maria Rosa, obrigado, senhor, apertar suas mãos, abraçar e dizer, vocês tiraram a gente do limbo, obrigado, porque são 15 anos, 20 anos nessa luta aqui, eu conheço a Alege lá, aquela Alege que mudou lá, de cabo a rabo, desde do Abertaz, aquele pessoal de lá, a gente estava lá 3 dias por semana lá, terça, quarta e quinta, fazendo sala para isso. E a Casa Civil, CEPLAG, a CIAP, tudo barrando a gente. Então, obrigado, e é isso aí. Obrigado, Raimundo. Gente, Raimundo entregou para a gente aqui cópias de contra-cheques em diferentes momentos, né, mostrando aí como é que era lá em 95, né, que o salário era R$ 772. Eu me lembro quando o Plano Real começou em 1994, o salário mínimo era R$ 64. Né? Isso aqui é um ano depois, né? Então, se fosse comparado com o ano anterior, seriam mais de 10 salários mínimos. Sim, então, exatamente. Isso mostra aí aí hoje, né? Se fosse você? Então, realmente, assim, é inaceitável. Eu só queria discordar uma coisa que eu vejo muito na fala de vocês, é porque vocês falam como se não fossem da segurança. Vocês são da segurança, vocês não são policiais. Mas a segurança não é feita só por policiais. Vocês são parte da segurança pública desse Estado. Né? Não, mas vocês não são policiais, mas vocês são parte da segurança pública desse Estado. O trabalho de vocês está diretamente implicado. Então, obviamente, se a gente está num Estado que reconhece uma crise relacionada à segurança pública, porque a gente só tem uma justificativa porque a gente está vivendo no Rio de Janeiro, porque quando você só tem valorização de quem controla a força, é porque você está vivendo 2 fenômenos. Ou um fenômeno de crise, e aí você controla quem controla a força para que essa crise não se aprofunde, ou um fenômeno de autoritarismo, que você só valoriza quem controla a força por considerar que todos os outros atributos, além da força, não seriam atributos válidos. Né? Vocês estão dentro do escopo da segurança pública. Embora não sejam, né, o braço da força, vocês são parte fundamental na resolução dos nossos problemas. Se o Estado do Rio de Janeiro quer reduzir o percentual, que é alto realmente, de reincidência no nosso Estado, não dá para achar que vai ser só endurecendo a pena. Obviamente, aperfeiçoar os processos de reintegração, de ressocialização, é fundamental. E fazer isso passa por vocês. Mas é um profissional, né, especializado, tem nível técnico, que ganha R$ 2.000 com 30 anos de carreira, né? Isso é um absurdo. Se você olha, eu tenho uma emenda constitucional aqui, junto com o deputado Luiz Paulo, que é para que nenhum profissional tenha o vencimento básico menor que um salário mínimo. Né? O de vocês está aqui, está sendo ultrapassado. É uma situação realmente assim. Eu entendo muito a indignação de vocês, e inclusive um certo sentimento de que nada está caminhando, porque vocês estão há 15 anos, já passaram vários governos, o Albertaz já foi preso, já foi solto, parece que vai eleger o filho dele deputado agora, na próxima eleição, e vocês até hoje estão com tudo congelado. Não, eu cito isso assim, para dar um exemplo de como já passou coisa, né, nesse Estado do Rio de Janeiro. Então, eu entendo essa frustração, o sentimento que todo mundo vem aqui e enrola vocês, mas eu tenho uma discordância que eu queria falar, inclusive, antes do último também, com relação a isso.
Agora a gente tem um processo, a gente tem uma proposta que eu ainda considero muito insuficiente, tanto do ponto de vista remuneratório, quanto do ponto de vista do que a gente precisa enfrentar. A gente tem que ter uma votação do quadro. Eu quero saber quantos médicos vai ter na SEAP, quantos enfermeiros, quantos técnicos. Não dá para ser como uma carreira para ter uma previsão de quando vai ser feito o concurso. Então, acho que a gente ainda tem que avançar um bocado. Mas tem uma situação que é uma situação assim, a mais inaceitável, que é essa situação do congelamento de vocês, que essa proposta resolve. E é isso que está na mesa, e é isso que a gente quer resolver até o final desse ano. Então, também queria levantar essa questão. Eu acho que a gente vai precisar avançar em outras pautas. Tem carreiras assim que a gente vota alguma coisa e a gente sente. Resolvemos. Mas o caso de vocês, essa votação, ela vai ser assim, demos um passo importante, demos dignidade para esses profissionais. Mas a resolução do quadro de vocês, eu entendo que é mais complexa. A gente vai precisar votar uma estruturação. PCCS. PCCS, definição dos cargos. É uma coisa mais complexa. Isso é uma coisa emergencial para garantir dignidade. Porque a resolução mesmo, eu entendo que a gente vai demorar, não vai resolver até o final desse ano, mas eu tenho a esperança que essa questão a gente vai resolver até o final do ano. E a gente vai continuar batendo nessa tecla. E a gente agora tem uma proposta madura para ser votada. Então, Evandro. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, diante dessa mesa que hoje está fazendo diferença e pode fazer muito mais. Bom, eu vim preparado para falar um monte de coisa, mas tudo já foi falado aqui, eu não vou ser repetitivo. Eu acho que, em termos de números e em termos científicos, nossa enfermeira Mônica já demonstrou tudo isso na audiência passada, todos os questionamentos, todas as resoluções, leis que demonstram que o nosso pleito é realmente digno, está dentro da lei, faz parte da nossa carreira. O nosso sindicato já demonstrou isso com muita excelência. Então, assim, eu não vou aqui me prolongar, mas eu vou fazer um pedido. Eu quero fazer um pedido. Quero fazer um pedido aos nossos gestores. Quero fazer um pedido aos nossos gestores. Façam diferente. Vocês têm a oportunidade de fazer história no cargo que vocês estão. Vocês podem levar para a vida de vocês, como profissionais, como servidores, o bônus de ter resolvido uma questão de anos. Não façam igual os que vieram antes. E não deixe esse bônus para os que vão vir depois. É isso que eu estou pedindo. E eu acho muito bonito, quando lá nas redes sociais, é colocado que a segurança passa pela Polícia Penal. E eu quero dizer que a segurança pública passa por aqui também. Obrigado. Leila. Nós só temos mais duas inscritas, estão encerradas, É a Leila e depois é a Cláudia. Vamos falar juntas aí, não? Leila. Então, Cláudia. Eu sou Cláudia. Boa tarde a todos. Eu só queria falar que eu me aposentei em julho. Após 31 anos de SEAP, me aposentei, consegui me aposentar. Não aguentei esperar, como a maioria está esperando aqui. Eu não aguentei esperar. E, assim, eu gostaria de falar, porque quem tem que ter vergonha aqui não sou eu. Eu gostaria de falar o meu salário, R$ 2.800, é o meu vencimento. E, assim, eu acabei com a minha saúde na SEAP porque eu assumi um cargo de chefia, sem condição, sem funcionário, sem dinheiro, sem nada. Então, hoje, eu só quero deixar claro aqui que eu preciso estar trabalhando em outros 2 vínculos para poder me sustentar. E eu gostaria de, em algum momento da minha vida, poder parar. Porque eu trabalho há 35 anos. Então, assim, o Estado não me dá esse direito de escolher em que momento eu posso me aposentar, em que momento eu posso parar de trabalhar. Porque eu preciso continuar trabalhando. Porque com 2.800 não paga nem nosso plano de saúde, Porque a gente precisa ter 31 anos de SEAP. Estou fazendo agora em dezembro. Então, assim, o que eu adquiri na SEAP? Amigos, esperança, doenças, fibromialgia, doença de estresse, várias doenças. Já fui ameaçada por preso.
porque no cargo de coordenador, o diretor, para livrar o dele, bota na conta de quem puder. Então, vai lá dentro do miolo e joga para frente, para a liderança da cadeia, que não está conseguindo mais os esqueminhas dele, porque a coordenadora não está deixando. Não tem um carro blindado, acho que aqui ninguém tem. Não tem um poste de arma, nem gostaria de ter. Então, assim, eu gostaria muito de deixar aqui só o meu último recado, que eu quero muito acreditar em cada um que está nessa mesa e que falou o que foi dito aqui hoje. Então, só isso que eu queria falar, tá? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também aos componentes da mesa. Eu sou Leila, estou hoje na coordenação de serviço social, né, mas mais de 20 anos dentro de unidades prisionais, de grandes unidades prisionais, por opção, porque eu gosto. Né? O campo nosso de atuação é um campo muito profícuo, principalmente para os assistentes sociais. Eu diria, sem dúvida nenhuma, que 70%, vou falar agora muito também pela minha categoria, que compõe, obviamente, a área técnica, né? 70% das demandas de uma unidade prisional passam pelo serviço social. Né? Algumas tivemos que abrir mão por falta de pessoal, né? Não por vontade, mas por falta de pessoal. Hoje nós somos 23 estatutárias do serviço social e 29 contratados. Né? No último agora contrato, que vai vencer agora em agosto, a gente não sabe nem se terá renovação ou não. Né? Foi a possibilidade que nós tivemos. Não foi do nosso desejo, porque a gente quer e continua querendo concurso público, né? E não contratos, né? Que as pessoas vão e voltam e saem todos os dias. São quantos contratos? A gente entrou para o serviço social agora em agosto, fez um ano e um término para o ano que vem. Foram 2 anos de contrato para toda a área técnica. Para toda a área técnica. Foram 37 vagas que não foram preenchidas porque as pessoas estão saindo, porque estão ganhando os melhores em outros lugares e estão indo embora. Né? Então, assim, é um entra e sai constante. Né? Hoje nós somos 49 assistentes sociais para todo o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Quantos são contratados? São 29. 26 contratados e 23 estatutários. 49 no total. Tá? Então, assim, o serviço social tem uma demanda vastíssima, é o único profissional que atende os familiares. Né? Então, assim, eu queria agora falar, a gente está realmente com o Vitor e o Tony, né, que chegaram agora em julho, que tem realmente deixado as portas abertas para a coordenação, para o sindicato, acredito. Né? Posso também falar muito, mas até aquela questão da proximidade, né, o Vitor, com o Tony, que tem sido uma pessoa que tem sido muito resolutiva nas questões que têm sido arrastadas durante todos esses anos. Né? Assim, eles, obviamente, não podem fazer milagres, porque já chegaram dentro do caos, né? Mas, dentro das possibilidades, tem sido uma parceria interessante. Tá? E aí eu também gostaria de pedir aqui, né, na frente de todo mundo, que realmente, Vitor, que você pudesse ser esse canal junto à secretária, porque você é o nosso braço na secretaria. Né? Você é o braço. Então, muitas vezes a gente não pode chegar, então a gente conta com esse teu braço para que possa chegar as nossas demandas lá e sejam efetivamente resolvidas. Porque não basta chegar, tem que ter uma solução. Né? Eu tenho 32 anos de SEAP, estou 2 anos no abono permanência, porque eu estou esperando alguma coisa acontecer para que eu saia com o mínimo de dignidade, porque hoje, realmente, o que a gente passa na secretaria já passou da indignidade, a gente está sendo humilhado. Né? Os próprios colegas policiais penais, que são nossos colegas, se não somos rivais, eu acho importante isso deixar muito claro, né? Não há essa rivalidade entre nós. Né? A rivalidade vem de cima, porque a gente sabe que isso é um projeto de governo. Né? Priorizar policiais, sejam onde estiverem policiais penais, civis e militares, é um projeto de governo. Né? Então, aqui ninguém está sendo inocente. A gente sabe por que estamos nessa situação. Né? Só que a gente está para além da situação de dignidade de outros lugares. Porque, como falou o colega, a gente está muito abaixo da disposição de saúde, da Secretaria de Saúde, da SEMAS, de outra secretaria. O que a gente passa aqui, eu, particularmente, tenho vergonha de dizer quanto que eu ganho para alguns colegas, que eles pensam que a gente está inventando. O colega, inclusive, trouxe o contra-cheque para mostrar para vocês, porque eles pensam que é mentira. O que eu ganho hoje é menos do que um policial penal que está entrando. Né? Muito menos. Muito menos. Então, assim, não é uma questão de... não, vocês não deveriam. Eu acho que vocês têm que ganhar muito bem, têm que ter tudo que vocês têm direito, mas a gente também.
mas a gente também, entendeu? Então é isso. Eu gostaria de pedir aqui ao Vitor, né, que é o nosso subsecretário, que fosse realmente o nosso braço junto à secretária, né, como me parece tem sido lá, né, também juntamente com o Tony, né, para que a gente possa sair dessa situação com o mínimo, já não quero nem máximo, de dignidade, tá? A gente atende, a nossa população usuária são os privados de liberdade e as suas famílias, que nós os atendemos nos polos, porque a gente teve que se reestruturar, né? A gente não atende mais família na cadeia, porque não tinha profissional, então a gente teve que criar polos de atendimento, né, centralizados, temos 3 polos no Estado, para que a gente pudesse atender os familiares. E as famílias dos presos, privados de liberdade, e também os presos, ficam indignados quando a gente fala quanto ganha, porque a gente fala isso. Porque elas falam, não tem mais assistente social na cadeia. Cadê a assistente social? Ela fala, querido, eu também queria. A gente não tem concurso público desde 98. Foi o último concurso em 98. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que não tem mais o que falar, né, não ter concurso de 98. Ah, mas não tem dinheiro. Mas tem para o Polícia Penal agora. Estão sendo chamados. Entendeu? Então, é, sim, vontade política, né? Não é falta de dinheiro, é questão de vontade política, né? Dos nossos, da secretária, enfim, de quem poderia fazer alguma coisa por nós. Tá? Muito obrigada. Obrigado. Gente, voltar para a mesa agora, antes de passar aqui para o governo novamente, primeiro dizer assim, para quem está hoje aqui representando o governo, é importante vocês entenderem que essa revolta, essa indignação, ela não é pessoal com vocês. Ela é uma situação que se arrasta, né, há anos. São 15 anos sem ter progressão. Não tem uma carreira. Né? É isso. Hoje, uma profissional com 31 anos de nível superior ganha menos do que alguém que está entrando, né, no quadro que está na mesma secretaria. Isso é absolutamente inaceitável. Né? Isso é absolutamente inaceitável. Então, o que a gente quer, o que a gente aqui, como Comissão de Servidores, está tentando fazer, é alterar esse quadro. Como eu coloquei na minha fala anterior, a gente tem uma compreensão de que houve uma mudança de situação. A gente fez uma audiência aqui há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos, há 2 anos atrás, e a gente viu uma situação crítica. E era tão crítica que não tinha sequer uma proposta para enfrentar. O sindicato tomou a iniciativa, assumiu uma atribuição que, a princípio, né, não deveria ser dele, que era apresentar uma proposta. Apresentou uma proposta bastante moderada, no sentido de que, olha, a gente quer mudar essa situação, entendemos que está regime de recuperação fiscal, que está difícil. Esse ano, por exemplo, que está se encerrando agora, 25, é um ano onde quase nada foi aprovado. Aliás, esses 3 anos de governo Cláudio Castro, depois que ele se reelegeu, poucas votações relevantes a gente teve sobre as categorias. A maior parte das votações importantes que aconteceram, mais estruturantes, foram no governo passado. Então, o sindicato teve essa sensibilidade, apresentou uma proposta, que é uma proposta bem factível, mas que tem um impacto importante na mudança das condições desses trabalhadores e das trabalhadoras. E a expectativa que a gente tem é que a gente resolva agora. Ano que vem é um ano eleitoral, a gente sabe que tem restrições. A gente está votando mais um projeto agora, né, da SEAP. A gente entendia que, por parte do governo, deveria ter esse cuidado de não animar uma lógica que divide, né, os servidores de uma secretaria que trabalham juntos, estão lá no dia a dia, né, dentro do sistema prisional, dentro das unidades. Tem que ter um tratamento, né, são papéis diferentes, atribuições, formação, riscos. Cada um tem suas especificidades, mas estão dentro ali do mesmo trabalho, da mesma secretaria, e a gente entende que tinha que ter um tratamento de conjunto. Então, subsecretários que são policiais penais e que estão, né, voltados para essa área de ressocialização, eu reforço, né, esse pedido que foi colocado aqui por vários servidores, olhem para esses profissionais e olhem para o trabalho que eles desenvolvem. É um engodo com o trabalho de vocês, o discurso de que vai ter redução no processo de reincidência, de que vai ter melhoria no processo de ressocialização só com aumento de pena. A estruturação do trabalho desses profissionais, planejamento, qualificação,
para que o preso seja atendido, seja mapeado, seja compreendido se é um preso que, de fato, tem uma expectativa e você dá ferramentas para que ele possa sair da situação de crime, passa pelo trabalho deles. Né? Passa pelo trabalho deles. Então, é muito importante que vocês, né, participem da estruturação dessa política. Então, meus, a gente resolveu poucos casos nesse ano, mas eu vou citar 2 que a gente resolveu. A gente resolveu o caso dos profissionais ex-FAEP, que recebiam menos de um salário mínimo, e agora estão recebendo, né, um salário mínimo como vencimento base. O pessoal daqui está quase nessa situação, os de nível médio, estão ali no limite de um salário mínimo. E a gente resolveu, o vencimento é 1.018? Então está bem menos que o salário mínimo, aí 30% a menos que o salário mínimo. A gente resolveu essa situação, né, dos ex-FAEP. A gente resolveu a situação do concurso público do Teatro Municipal. Né? A gente precisa resolver essa situação. E aí, na terça-feira, a gente vai votar aqui o projeto SEAP. Né? Eu sei que na terça-feira não vai dar tempo da gente estar com esse projeto, não estou colocando isso. Mas eu gostaria de, na terça-feira, ter um retorno da Casa Civil, porque eu quero saber se a cada votação que tiver aqui, eu vou ser obrigado a resgatar essa situação, emendar, forçar uma votação, denunciar, resgatar o caso do subsecretário que veio aqui, falou, não fez nada e depois terminou lá desligado porque estava envolvido no esquema de venda de relatórios para favorecer presos, extorsão. Aparentemente, até o caso que veio à tona, parece até que era um preso que merecia e eles não queriam dar, estavam condicionando a uma extorsão. Então, não era nem uma facilitação, era uma dificultação para vender facilidade. O que, obviamente, também é inadmissível, né? O preso também tem direito, estava tendo um direito negado ali, só estava sendo alcançado mediante extorsão. E a gente não quer que essa situação continue se repetindo. Então, o que a gente quer saber do governo é se é possível. A gente sabe que até o final do ano, alguns projetos vão ser enviados. Eu já até avisei aqui para os deputados que eles apresentaram uma proposta de calendário, de encerrar o calendário dia 17. Eu falei, olha, quer encerrar dia 17? Perfeito. Mas a gente não vai abrir mão de votar o que tem que ser votado, de discutir o que tem que ser discutido, de emendar o que tem que ser emendado, porque o calendário vai terminar dia 17. Então, na semana anterior, eu falei, ó, é bom todos os deputados se prepararem, porque se a gente tiver que ficar aqui até meia-noite votando, eu não vou abrir mão de fazer emenda, de fazer proposta, de fazer cobrança, de fazer denúncia, porque o calendário está curto. Todo mundo, não, claro, é direito. Então, assim, a gente sabe que a gente vai ter essa semana e a semana que vem para votar, e o dia 16. Não sei se vai vir o Propag, se não vai, a gente espera que venha o Propag. E a gente sabe que já estão vindo projetos aí de outros poderes, pode ser que ainda venham de outras categorias, e a gente gostaria muito que o projeto da SEAP, para atender essa distorção, viesse nesse período. Tem espaço fiscal, o projeto está pronto, está maduro, é a Casa Civil encaminhar para cá. Eu sei que isso não é um estalar de dedos, mas justamente como a proposta é uma proposta que, eu repito, que é bastante factível, bastante moderada, é que a gente entende que tem esse senso de urgência. Porque se for para vir ano que vem, se for para jogar para frente, aí tem que vir uma proposta que seja uma proposta de verdade, que reestruture toda essa situação. Não é melhorar e tirar da situação emergencial, é fazer uma reestruturação. O problema é que nós estamos demorando 15 anos para tentar resolver uma situação, né? Então, assim, eu sei, Alexandre, você também, né, se esforça lá, não resolve tudo sozinho, mas a nossa proposta é essa, que terça-feira, quando a gente vai ter a votação, a gente tem um retorno de vocês. Vai dar, não vai dar, né? Como é que vai estar, o governo está vendo. E aí a gente vai avaliar o que a gente pode fazer, inclusive, com relação a isso aqui, com relação ao trabalho legislativo. O sindicato também vai avaliar o que faz, porque a gente entende que é uma situação assim, que é absurda, que é uma situação inaceitável, né? E que tem que ser enfrentada. Né? Desde que eu estou aqui, pouquíssimas carreiras, eu fiz 2 audiências públicas. Com essa carreira eu estou fazendo porque a gente entende que é uma situação absolutamente inaceitável. Não é uma situação assim, que dê para levar, que vamos. Não, tem uma assistente social com 32 anos de casa que ganha R$ 2.800 depois de ter sido ameaçada de morte.
tem gente aqui, profissionais, né, que trabalham diretamente no sistema e recebem R$1.000. Quando você valoriza um policial, qual é o sentido de valorizar o policial? Né? Eu já estava falando sobre isso. É você entender também que quem trabalha com a exigência do cumprimento da norma, quem trabalha controlando a disruptividade, não pode ser frágil para se corromper. Só que é um engodo você achar que é só o policial. Como quem o cara está no sistema, o cara que está ali na radiologia controlando a entrada, o profissional da saúde que fica sozinho com preso, como se esse profissional não devesse ter a valorização de quem está nesse mesmo lugar, de ter que ter uma integridade que não pode ser falha. Então, assim, eu queria muito fazer esse apelo, reiterar, essa é a única categoria que a gente está fazendo 2 audiências, porque é uma categoria que talvez seja a que sofre mais injustiça e que está num lugar estratégico. Eu quero repetir isso. Então, o que eu queria combinar era isso, que a gente trabalha ainda com a possibilidade de encaminhar uma votação esse ano. Essa é a nossa proposta, é o que a gente quer. E que, né, coloque se é possível, se não for possível, o que vocês avaliam. Né? Então, eu passo a palavra para os representantes do governo. Quem vai falar? Alexandre? Bom, não vou ficar repetindo o que eu já falei. A proposta é possível, vai ser levada ao secretário na segunda-feira e eu espero poder, terça-feira de manhã, dar uma resposta ao deputado da aprovação da proposta e seguir ela conforme orientação. Alguém quer falar, não? Então, gente, eu agradeço muito aqui a presença dos representantes da Secretaria, da Secretaria de Administração Penitenciária, agradeço muito aqui ao Alexandre Meiorras, agradeço ao sindicato pela confiança, né, na gente estar fazendo essa luta conjunta, agradeço a presença de todo mundo que se mobilizou até aqui. Queria dizer para vocês, olha, a gente não está no mesmo lugar. A gente tem hoje uma proposta que está madura, que pode ser votada e que dá resposta para um problema que é muito estruturante. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não ganhou nada. E aí a gente vai precisar fazer muita pressão nesses próximos dias, se mantenha um nível de organização, mantenha um nível de mobilização para tentar aprovar essa proposta. Se a gente não aprovar, aí que vai ser necessário muito mais ainda a organização e mobilização de vocês, porque a gente tem que começar o ano que vem com uma luta que seja do tamanho da injustiça que vocês sofrem. E aí eu quero dizer para vocês que vocês vão contar com a gente, né, nessa luta, porque não dá para aceitar. Né? O trabalho de vocês é importante demais para ser desvalorizado da maneira que está sendo. Então, parabéns pela organização, pela persistência, pelo compromisso com o serviço público e contem com a gente. A audiência pública está encerrada e boa tarde a todas e todos.